O problema com o qual nós estamos lidando aqui nesse momento é o seguinte: qual a consequência da ausência de impugnação específica no agravo? Tá? A consequência da ausência de impugnação específica. Nós temos por objeto aqui o estudo da decisão no agravo interno, no agravo, no recurso especial 209-2094. Então, nós estamos falando de um agravo no agravo interno, no agravo, no recurso especial. Uma sequência de agravos aí que ocorreu, tá? Para que você possa visualizar exatamente o ocorrido, eu vou trazer para você as etapas do que aconteceu nesse caso concreto. Então, no primeiro momento, contextualizar esse problema da ausência de impugnação específica, nesse caso específico, tá? No primeiro momento, nós tivemos um RESP inadmitido, certo? Um RESP inadmitido com base no inciso 5º do artigo 1030 do CPC. 1030, inciso 5º do CPC. Veja que é um dispositivo específico. Vamos trazê-lo aqui. Deixa eu puxar o artigo 1030, inciso 5º, para você visualizar comigo. Artigo 1030. Ele vai prescrever que, uma vez que o recurso, a petição de recurso é recebida, ali o presidente ou o vice-presidente do tribunal, né, de acordo com a competência prevista no regimento interno, poderá realizar o juízo de admissibilidade, positivo ou negativo. Então, está na sua tela? Então, veja. Recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou vice-presidente do tribunal, que definir seu regimento interno do tribunal, que deverá, no inciso 5º, realizar o juízo de admissibilidade. Então, a gente tem a questão do recurso especial e do recurso extraordinário, que tem duplo juízo de admissibilidade, um no tribunal recorrido e um no tribunal ad quem, né? Tribunal ACOR, tribunal de quem, que vai fazer ali o julgamento desse recurso. O problema foi que esse recurso especial foi inadmitido, como a gente colocou aqui. Então, diante dessa inadmissibilidade, vem a segunda etapa, tá? Que é a possibilidade de interposição de agravo. Que agravo é esse, professor? O juízo de admissibilidade negativo foi com base no inciso 5º aqui no nosso caso, tá? Então, como foi com base no inciso 5º, então será cabível a interposição de agravo do artigo 1042. É preciso ter bastante cuidado, né, com as hipóteses de cabimento de agravo interno. Então, ali no artigo 1030, não é o nosso objeto nesse momento, mas é importante separar o joio do trigo no artigo 1030, em seus parágrafos, as hipóteses de agravo do 1042 e de agravo interno ali para o próprio tribunal recorrido. Então, a gente tem a interposição do agravo do artigo 1042, que é o ARESP, né, o agravo no recurso especial, e esse ARESP, esse agravo, ele tem um apelido de agravo para destrancar o recurso especial, porque ele tem o objetivo de fazer com que o recurso especial ou o recurso extraordinário saia do tribunal ACOR e suba para o Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, se for um recurso extraordinário, só que ele não garante que o RESP será admitido. Por quê? Porque ele faz com que o RESP vá para o Tribunal Superior, com o objetivo de passar pelo juízo de admissibilidade, tá? Então, no nosso caso aqui, houve a interposição do agravo, do RESP, e esse ARESP chegou ao Superior Tribunal de Justiça, e no STJ cabe ao presidente do STJ, ao presidente, fazer o juízo de admissibilidade desse agravo no RESP ali. Esse juízo de admissibilidade, no nosso caso concreto, foi negativo, ou seja, o presidente inadmitiu o agravo foi inadmitido por ausência de impugnação
específica. Veja que o problema da impugnação específica vem previsto, inclusive, tá? O artigo 932 do CPC, que vai dizer o seguinte: incumbe ao relator, inciso terceiro, não conhecer do recurso inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Isso é especialmente importante em se tratando de agravo, porque o agravo no RESP, a única finalidade dele é destrancar o RESP, é fazer com que o RESP possa ser admitido, tá? Então, é muito importante que o agravo no RESP impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida sob pena de inadmissibilidade. Eu quero dizer aqui, como a gente está verificando aqui, o RESP ele pode ter sido interposto com base no fundamento X, mas ele pode ter sido inadmissibilidade no tribunal ACOR com base no fundamento Y. Então, se eu tenho fundamento X, é o fundamento do RESP, mas ele foi inadmitido com base no fundamento Y, por exemplo, ausência de pagamento de custas, ou então intempestividade, tá? Enfim, esse fundamento Y aqui é um fundamento de inadmissibilidade. A pergunta é, qual o fundamento do agravo? É o fundamento X ou o fundamento Y? O que o agravo vai fazer? O agravo deve impugnar especificamente o fundamento Y, mostrando que esse fundamento Y é equivocado, que ele não aconteceu, tá? Se o agravo não impugna especificamente esse fundamento de inadmissibilidade, o próprio agravo não é admitido, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. E a decisão que está sendo recorrida aqui é a decisão de inadmissibilidade, do Tribunal ACOR. Essa decisão de inadmissibilidade é aquela do presidente ou vice-presidente do tribunal. Não é recorrer contra o acórdão de novo, porque o recurso contra o acórdão está aqui, está nesse RESP. Tá bom? Então, a gente teve aqui a terceira etapa. O presidente fazendo juízo de admissibilidade negativo, porque o agravo deixou de impugnar especificamente os fundamentos de decisão agravada. Aí nós vamos para a quarta etapa, em que se interpõe um agravo interno contra a decisão monocrática que inadmitiu o agravo no RESP. Então, a gente tem agravo no agravo, tá? A gente teve aqui um agravo que impugnou a decisão que não admitiu o RESP e temos esse agravo impugnando a decisão que não admitiu esse agravo. Percebe? Qual vai ser o objeto desse agravo interno? Mais uma vez, o objeto desse agravo interno são os fundamentos da decisão que não admitiu esse agravo no RESP. Se esse agravo interno não respeitar a necessidade de se impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mais uma vez vai incorrer na ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Isso tem uma consequência muito grave, que é o problema da multa, tá, do artigo 1021, como a gente vai ver aqui. Então, suponha que esse agravo interno ele não impugnou especificamente, mais uma vez, tá? Não impugnou especificamente ou especificadamente, né, como diz o artigo 1021 do CPC, não impugnou especificamente os fundamentos da decisão que não admitiu o ARESP. Qual é a consequência disso? É a quinta etapa aqui, o quinto momento, né? É que o agravo interno ele vai para o órgão colegiado. O agravo interno ele tem esse poder de fazer com que a decisão monocrática seja submetida ao órgão colegiado, e o agravo interno, então, é julgado pelo órgão colegiado e conclui pela ausência de impugnação específica. Mais uma vez. Então, quando conclui pela ausência de impugnação específica, mais uma vez, isso significa que duas vezes incorreu aqui, ó,
no não conhecimento do recurso inadmissível por ausência de impugnação específica. E isso gera um problema, tá? Que é o problema da multa, certo? Bom, mas vamos lá. A gente vai ter a oportunidade de trazer aqui o artigo 1021, que diz respeito à multa em si, mas antes, quero que você acompanhe comigo aqui os dispositivos que regulamentam a previsão legal do agravo no recurso especial, tá? A previsão legal do agravo do RESP. Olha só, eu trouxe aqui o artigo 1030, inciso 5º do CPC, e vou trazê-lo novamente com o artigo 1042, para você ter essa visão completa aqui comigo. Então veja que a gente vai para o 1030, segundo o qual o presidente, a secretaria recebe ali a petição do recurso, o presidente ou vice-presidente do tribunal, de acordo com o regimento interno, vai realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao STJ ou ao STF, conforme, né, seja um recurso especial ou um recurso extraordinário. O parágrafo 1º diz que, da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso 5º, caberá agravo ao Tribunal Superior nos termos do 1042. E a gente vem para o 1042. Cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido, porque se é presidente ou vice-presidente depende do agravo interno, que inadmitiu o recurso extraordinário especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recurso repetitivo. Observe que, nesses casos, nessa segunda parte aqui, ó, do artigo 1042, o recurso cabível não vai ser o agravo no RESP, o agravo do 1042. Vai ser o próprio agravo interno dentro do próprio tribunal recorrido, tá? Do próprio tribunal ACOR, ok? Essas hipóteses de inadmissibilidade, fundada em aplicação de entendimento firmado no regime de repercussão geral ou recurso repetitivo, as hipóteses que no artigo 1030 vão vir referenciadas no parágrafo 2º, segundo o qual, da decisão proferida com fundamento nos incisos 1 e 3, caberá agravo interno nos termos do artigo 1021. Então, preciso ter bastante cuidado aqui, né, com o recurso cabível nesse aspecto. A gente está tratando do agravo que impugna a decisão que inadmite o RESP com base no artigo 1030, inciso 5º. Então, artigo 1030, inciso 5º, entre o parágrafo 1º, inciso 5º, agravo do artigo 1042, primeira parte, que é essa aqui. Ok? Agravo do 1042, primeira parte. Grifar aqui, ó. Certo? Agora, se eu venho para essa segunda parte, incisos 1 e 3, ali do 1030, aí a gente vai para o agravo interno, certo? Dentro do próprio tribunal. Aí você consegue visualizar essa diferença de recurso cabível. A gente está tratando, então, do agravo do 1042, certo? Agravo do 1042. Veja, então, que esse agravo é um recurso voltado especificamente para contestar a inadmissibilidade, tá? O juízo de admissibilidade. Agravo é um recurso destinado a impugnar decisão que conclui pelo juízo de admissibilidade negativo, tá? Decisão de juízo de admissibilidade negativo, tá certo? Esse é o agravo do 1042. 1042, lá no CPC, tá? Agora, vamos falar um pouquinho aqui do agravo interno, porque no nosso caso, como você observou, a gente teve aqui, ó, o RESP que foi inadmitido, depois a interposição do agravo do 1042 para poder destrancar esse RESP. No terceiro momento, esse agravo chegou ao STJ e o presidente fez o juízo de admissibilidade negativo, o que levou à inadmissibilidade do agravo e, consequentemente, não conhecimento do recurso especial. E essa inadmissibilidade do agravo foi em razão da ausência de impugnação específica.
Aí, no quarto momento, contra a decisão monocrática do presidente do STJ, que não admitiu o agravo, veio o agravo interno. Tá? O agravo interno. Só que esse agravo interno, mais uma vez, não impugnou especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o Aresp e, em consequência, esse agravo interno foi julgado pelo órgão colegiado como não foi admitido ali, tá? Pelo órgão colegiado, teve em razão da ausência de impugnação específica e aplicada a multa, certo? Então a gente teve o agravo do 1042 e teve também o agravo interno, certo? O agravo interno, ele vai encontrar a previsão legal no artigo 1021 do Código de Processo Civil, segundo o qual, contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observados quanto ao processamento das regras do regimento interno do tribunal. Então, o agravo interno vai caber contra qualquer decisão monocrática no tribunal, certo? Observe que enquanto o agravo do 1042 vai impugnar só ali a decisão que faz o juízo de admissibilidade negativo do recurso especial ou do recurso extraordinário, o agravo interno ele pode ser destinado para impugnar uma decisão que inadmitiu um recurso, tá? Mas também pode ser utilizado para impugnar uma decisão que decidiu sobre tutela provisória, por exemplo. Então, imagina um agravo de instrumento. Um agravo de instrumento, se faz ali o pedido de tutela provisória no agravo de instrumento, esse pedido de tutela provisória é deferido ou indeferido, cabe agravo interno contra essa decisão, tá? Então, a decisão, o agravo interno, diferentemente do agravo do 1042, ele tem um objeto mais amplo, podendo impugnar decisões de mérito, de admissibilidade ou de decisões interlocutórias, decisões monocráticas de modo geral ali, tá? Mas o que eles têm em comum? O que eles têm em comum, tanto o agravo interno quanto o agravo do 1042, qualquer outro recurso, na verdade, né, só que nesses recursos isso é muito mais forte, é o princípio da dialeticidade. Isso é muito forte nesses recursos, tá? Do agravo interno e do agravo do 1042. Esse princípio da dialeticidade ele vai residir aqui, ó, justamente no artigo 1932, sua parte final, porque o recurso, para que ele seja conhecido, ele precisa impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso não pode ser genérico. A impugnação precisa ser efetiva, precisa ser pormenorizada ali contra a decisão recorrida, sob pena de não admissibilidade, tá? De não conhecimento do recurso por violação do princípio da dialeticidade. Então, ele reside aqui, ok? E também aqui no 1042, no 1021, tá? Do Código de Processo Civil, já que quando a gente observa o 1021, o seu parágrafo 1º vai dizer: na petição do agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Veja que isso é o princípio da dialeticidade. Então, nós vimos que ele está lá no artigo 932, inciso 3º, também aqui no artigo 1021, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Ok? Esse dispositivo, o que ele faz é o artigo 1021, parágrafo 1º do CPC, ele confirma a súmula 182 do STJ. Veja que essa súmula 182 do STJ diz o seguinte: inviável o agravo, entre colchetes, é o 545 era do CPC de 73, né? Que deixe de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Então veja que que nós temos aqui uma repetição praticamente, né, da súmula 182 do STJ, no parágrafo 1º do artigo 1021 do CPC. Daí que é inviável, portanto, não será admitido, tá, o agravo que deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Parágrafo 1º do 1021. Na petição do agravo, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
Qual é a consequência se isso não acontecer? É ou não uma admissibilidade aí desse recurso, tá? E a sua insistência pode levar à aplicação de multa. Veja que o STJ firmou jurisprudência, tá, de que o recurso de agravo que insiste em não impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada pela segunda vez, ele é considerado manifestamente inadmissível. Isso é algo que está consolidado aqui no Superior Tribunal de Justiça, como você pode acompanhar comigo nesse trecho de decisão, segundo o qual o recurso que insiste em não atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida seguidamente é manifestamente inadmissível dupla aplicação do 932, inciso 3º, devendo ser penalizado com a multa em percentual sobre o valor atualizado da causa prevista no 2021, parágrafo 4º do CPC 2015. No nosso exemplo, nós tivemos o agravo no RESP, que não foi admitido por falta de impugnação específica. Depois tivemos o agravo interno contra a decisão que não admitiu aquele agravo no RESP, que mais uma vez não foi admitido com base no 932, inciso 3º, tá? Ou seja, por ausência de impugnação específica. Então, ao fazer isso, o recorrente incidiu duas vezes na ausência de impugnação específica. E a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que essa reiterada ausência de impugnação específica leva à aplicação do 2021, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, segundo o qual, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Observe, então, que o que a jurisprudência do STJ fez foi será declarado manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno, tá? O agravo interno, quando o recorrente deixar de impugnar seguidamente, de forma específica, a decisão recorrida. O dispositivo exige a votação unânime, justamente porque é uma decisão de órgão colegiado, tá? Se a votação é não unânime, se a gente tem um voto ali em favor do recorrente, significa que o seu recurso não era manifestamente inadmissível, tá? Porque havia uma chance, tanto havia uma chance que ele teve um voto a seu favor. Mas quando é unânime, isso concretiza, tá, aquela característica de recurso manifestamente inadmissível, ok? Então veja que se a gente fosse pegar essas etapas aqui, ó, e transformá-las num fluxo de fundamentos, vamos fazer isso aqui juntos, para que a gente possa visualizar isso juntos aqui. Então imagina que, primeiro, tá, a gente tem um RESP interposto com base no fundamento A, ok? Mas inadmitido com base no fundamento X. Por exemplo, esse fundamento X pode ser súmula 7 do STJ, na qual ele não vai rever fatos, tá? É um exemplo, ok? Pode ser súmula 7, pode ser súmula 282 do STF, enfim. O que importa é que a interposição é com base em um determinado fundamento, violação do artigo 34 do Código Civil, por exemplo. Mas a inadmissibilidade foi com base no fundamento X. Bem, segundo momento. Põe-se um agravo no RESP, tá? E esse agravo no RESP deve impugnar o fundamento X e não reiterar o fundamento A. O objeto do agravo no RESP não é reiterar aquele fundamento do recurso especial, não é mostrar justiça do acerto do mérito do recurso especial, é simplesmente afastar, tentar abrir aquela porta que foi trancada com o juízo negativo de admissibilidade, tá? Então não é reiterar, não é reforçar aquele fundamento A. Agora, suponha que esse agravo foi interposto, né? E o que o presidente do STJ fez?
ele não admitiu o agravo no RESP porque concluiu que deixou de impugnar o fundamento X. Então, o presidente do STJ conclui que o agravante apenas reforçou o fundamento A, ou seja, o mérito do RESP, deixando de impugnar o fundamento X, decisão que fez o juízo de admissibilidade negativa. Então, quando ele faz isso, ele nega seguimento ao agravo no RESP, tá? E aí vem, quarto momento, ó, o agravo interno. O que o agravo interno vai fazer? O agravo interno precisa demonstrar que essa conclusão aqui do presidente do STJ está equivocada. Que, na verdade, o agravante no RESP impugnou sim o fundamento X da decisão monocrática do Tribunal COR. É isso que tem que fazer no agravo interno. Demonstrar, se é necessário, demonstrar o equívoco da decisão monocrática do relator, do presidente do STJ, para deixar claro que o fundamento X da decisão de admissibilidade do RESP do Tribunal ACOR foi impugnado. Percebe? Então, deixar claro que o fundamento X foi impugnado. É isso que teria que ser feito no agravo interno, tá? E não, mais uma vez, não reforçar ali aquele fundamento A do RESP, certo? Por quê? Se o agravo interno apenas reforça o fundamento A do RESP, conclusão do órgão colegiado será sua inadmissibilidade. Nesse caso aqui, inadmissibilidade manifesta, né? Manifesta, ou seja, ele é manifestamente inadmissível, porque deixou de impugnar novamente ali, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, e multa do artigo 1021. Porque, como vimos, essa configuração de inadmissibilidade manifesta gera essa multa, tá? Antes de fechar aqui, a gente pode enriquecer ainda mais esse momento com o seguinte ponto, tá? Se a decisão de admissibilidade, decisão negativa, né? Negativa, ou seja, decisão de inadmissibilidade do RESP possui mais de um fundamento. Ou a decisão agravada possui mais de um fundamento. O que entra em discussão aqui é a teoria dos capítulos de decisão. Para a gente simplificar bem essa compreensão, imagine uma sentença que condena a indenizar por danos morais e indenizar por danos materiais. Então a gente tem duas conclusões, tá? Conclusão 1, o réu está condenado a indenizar por danos morais, e 2, o réu está condenado a indenizar por danos materiais. Esses dois capítulos de sentença, eles são independentes, são autônomos, eles têm autonomia, porque eu posso recorrer de um e não recorrer do outro. Quando eu recorro de um e deixo de recorrer do outro, aquele que não foi objeto de recurso, ele transita em julgado, ok? Mas isso me dá a possibilidade de avançar, de levar ao tribunal o conhecimento daquele objeto apenas que eu estou devolvendo para o seu conhecimento, que é um dos capítulos de decisão. E, normalmente, um capítulo de decisão está atrelado a uma linha de fundamentação. Então, eu tenho uma linha de fundamentação que leva à conclusão da existência dos danos morais e do dever de indenizar. E tem uma linha de fundamentação que leva à conclusão dos danos materiais
o dever de indenizar. Logo, a decisão de inadmissibilidade, ela pode ter diversos fundamentos. E a questão que fica é, quando uma decisão de inadmissibilidade tem diversos fundamentos, isso significa que cada conclusão é um capítulo independente e eu posso impugnar qualquer deles, dispensando a necessidade de impugnar todos os fundamentos, portanto. E assim, eu poderia ter o meu agravo conhecido com base em qualquer daquelas impugnações, ou essa teoria dos capítulos de decisão, ela não se aplica desse modo no caso da decisão de inadmissibilidade. Ó, o STJ consolidou o entendimento de que a decisão de inadmissibilidade, mesmo que assentada em múltiplos fundamentos, continua sendo uma única decisão. Uma única decisão de admissibilidade ou inadmissibilidade. Sendo uma única decisão, significa que o recorrente, agravante, deve impugnar todos os fundamentos da decisão agravada. Se algum dos fundamentos não for impugnado, aquela conclusão se sustentará naquele fundamento não impugnado. Isso vai acarretar a não admissibilidade do agravo por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Tá? Não existe uma fórmula única, uma forma única de fazer essa impugnação, pode ser em texto corrido, mas a impugnação de múltiplos fundamentos pode ser didaticamente realizada através de tópicos, né? Então, tópico, impugnação ao fundamento A, impugnação ao fundamento B, impugnação ao fundamento C, tá? E assim sucessivamente para garantir que haja a impugnação específica de cada fundamento ali daquela decisão agravada, certo? Então, em conclusão, a gente observa que a ausência de impugnação específica da decisão agravada acarreta a inadmissibilidade do agravo. E mais, a incidência, a reincidência na ausência de impugnação específica vai acarretar a multa do artigo 1021, parágrafo 4º do CPC de 2015. Ok? Então, muito cuidado com esse detalhe aqui da ausência de impugnação específica, porque isso pode acarretar multa.